Olá! Hoje vamos conversar sobre um assunto que mexe com o dia a dia de muito motorista por aí: as multas de trânsito. Mas sabe, o mais importante não é nem a multa em si, e sim os direitos que todo mundo tem quando recebe uma autuação. O nosso objetivo aqui é justamente mostrar que existe um caminho para uma defesa justa e bem informada. E aí, quem é que nunca passou por isso, na verdade? Chega aquela notificação em casa e a primeira coisa que a gente pensa é: ué, será que essa multa tá certa mesmo? É exatamente essa dúvida que dá o pontapé inicial para a gente entender melhor os nossos direitos como motoristas. Então, vamos lá. Vamos começar pelo problema mais comum. Aquele que acontece com muita gente. A multa que, na hora que a gente olha, parece simplesmente errada. E aqui tá o pulo do gato. Nenhuma autuação é perfeita e infalível. Pensa só em erros que podem acontecer. A placa do carro anotada errada, o endereço da infração que não bate, até a data e a hora que não fazem sentido. Falhas em radar também acontecem, claro. São exatamente essas inconsistências que abrem a primeira porta para uma defesa. E o ponto mais importante é este: contestar uma multa não é um favor, é um direito. Todo motorista pode e deve questionar uma penalidade que considera injusta. A defesa administrativa é o primeiro passo oficial para isso. Não é só uma possibilidade, é um direito garantido por lei, tá bom? Agora a coisa sobe um degrau. O problema deixa de ser apenas uma multa e passa a ser o efeito acumulado que várias delas podem causar. Pois é, uma multa sozinha pode ser só um aborrecimento, mas a soma de pontos na carteira ou vários processos se acumulando pode levar a uma consequência muito mais séria: a suspensão do direito de dirigir. É um risco real que muita gente só se dá conta quando já é tarde demais. E olha, essa frase resume tudo perfeitamente. Agir com informação é o mais importante. Em vez de simplesmente pagar e aceitar os pontos, é fundamental entender que existem direitos e caminhos a seguir. Conhecer esses direitos é o que, no fim das contas, protege a sua CNH. Bom, agora a gente chega no cenário mais grave que o motorista pode enfrentar quando o assunto é lei de trânsito. Essa é uma pergunta bem direta para uma situação extremamente delicada. Um processo de cassação significa que o risco não é mais uma suspensão por um tempo. O risco é a perda total da habilitação. Olha, não tem como amenizar. A cassação é a punição mais rigorosa que existe no nosso Código de Trânsito. Ela significa ter que passar por todo o processo de habilitação de novo, do zero, depois de esperar um período de 2 anos. Mas mesmo diante de uma penalidade tão severa assim, existem caminhos para se defender. A lei permite que a pessoa se defenda tanto na esfera administrativa, lá com os órgãos de trânsito, quanto na esfera judicial para tentar anular essa decisão. Vamos focar agora num grupo de pessoas para quem a CNH não é só um documento, mas uma ferramenta de trabalho, essencial para o dia a dia. Pensa só: motorista de aplicativo, caminhoneiros, taxistas e tantos outros profissionais, a CNH é o que garante o sustento. Perder o direito de dirigir não é só um transtorno, é uma ameaça direta à renda, à estabilidade da família. O prejuízo vai muito além do valor da multa. E é justamente por essa importância toda que a defesa, nesses casos, precisa ser especializada. Uma assessoria que entende as leis específicas para motoristas profissionais, sabe como argumentar, como mostrar que a CNH é essencial para o sustento, e isso pode ser um fator decisivo no processo. É um suporte que vai além da defesa comum. No final, todos esses pontos que a gente conversou nos levam a uma conclusão central, que é muito poderosa. Essa ideia é o coração de tudo. Não se trata de procurar jeitinho ou brecha na lei, mas de exercer um direito legítimo. Uma defesa bem fundamentada, baseada na lei e nos fatos, é a ferramenta mais eficaz para garantir que a justiça seja feita. A legislação de trânsito, vamos combinar, é bem complexa, cheia de detalhes. Tentar navegar por esse mundo sem ajuda pode ser bem frustrante. Por isso, a orientação de especialistas, de gente que vive isso todo santo dia, pode ser o que faz a diferença entre perder a CNH e garantir seu direito. E por falar em especialistas, é importante saber que existem escritórios de advocacia que são focados só nisso, em direito de trânsito. São profissionais que se dedicam a defender os direitos de quem está ao volante e que conhecem a fundo cada detalhe da legislação. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Se aparecer uma multa, um processo de suspensão ou de cassação, a pergunta não é o que eu faço agora, mas sim qual é o meu direito. Buscar orientação jurídica especializada é o primeiro e mais importante passo para proteger o seu direito de dirigir. Se informe, conheça seus direitos e, claro, dirija com segurança.